Para nós lembrarmos a hipótese do cabimento do agravo em execução, basta que a gente olhe o artigo 66 da Lei das Execuções Penais, Lei 7.210 de 84, que vai estabelecer as competências do juiz da execução, porque é justamente aqui que o agravo vai caber quando dessa decisão do magistrado houver inconformismo pelo Ministério Público ou pela parte do condenado. Tá? Lembrando que aqui, pessoal, quando a gente está falando do rito da execução penal, aqui não há presunção de inocência em relação ao mérito da causa, porque eu, de novo, não estou discutindo o mérito da causa. No entanto, a presunção de inocência continua valendo com relação aos eventos da execução penal, como, por exemplo, faltas disciplinares e tudo mais. Muito embora, do ponto de vista das faltas disciplinares, caberá ao juiz da execução penal apenas a homologação das decisões lá da fase administrativa desse procedimento. Certo, pessoal? Então eu vou ler rapidamente o artigo 66 para que vocês possam se inteirar das hipóteses de cabimento do recurso de agravo, já que é aqui que efetivamente vão caber as decisões do juiz da execução penal. E aí, primeiro, o artigo 65, que vai falar sobre a lei local e com relação a quem é que é a competência para a execução penal. Né? Artigo 65. A execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Então, aqui no caso do Rio de Janeiro, nós temos várias execuções penais. Em outros lugares dos estados da federação, fica competente o juiz da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução penal. Então, efetivamente, essas decisões são aquelas que podem ser atacadas pelo agravo e execução. 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. 3. Decidir sobre soma ou unificação de penas, progressão ou regressão de regime, detração ou remissão de pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, autorizar saídas temporárias e determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direito e fiscalizar sua execução, a conversão da pena restritiva de direito e de multa em privativa de liberdade, a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança, a revogação da medida de segurança, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior, o cumprimento de pena ou da medida de segurança em outra comarca e a remoção do condenado na hipótese prevista no artigo 86 dessa lei. Inciso 6. Zelar pelo correto cumprimento da pena e das medidas de segurança, efetivamente que funções administrativas do magistrado, né? E aí fala de inspeção, interdição de estabelecimento, compor e instalar o conselho, emitir atestado de pena a cumprir, e assim sucessivamente. Né? Apenas com relação ao artigo 86, cumpre salientar que ele se refere às penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa que podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento ou local da União. Então, efetivamente, como é que a gente pode interpretar essa disposição do artigo 86. A gente vai ter que retomar as competências do juízo da execução e aí, efetivamente, falar da decisão de remoção do condenado para outro estado da federação e, efetivamente, aí, o cumprimento de pena nesse contexto. Certo, pessoal? Então, lembrando, peça de fácil identificação. Se a decisão compete ao juiz da execução penal e ele decide, efetivamente, o recurso cabível, não posso ter dúvida, é o agravo em execução. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.